cá, Gabriela. Mas escuta aqui, irmãos. Sabe o que eu vi hoje, pastor Pablo? Deus colocou o povo dentro da arca. A arca simboliza a igreja. Imagina dentro daquela arca, mas Deus trancou a porta. Mas tinha uma janela. Sabe quando a porta se tranca? Quem chegou aqui hoje diz, parece que a porta da minha vida está trancada. Parece que tudo se fechou. Quando a porta se fecha, ainda existe uma janela. Ele vai vir. Receba essa palavra. Você está desesperada porque a gente está pregando? Acalma o seu coração que isso vai acontecer 1 milhão de vezes. Estenda as mãos para cá. Deus te colocou num caminho sem volta. Tu és profeta. Eu te chamei. O que está dentro de você foi eu que coloquei. E eu renovo e eu faço nova todas as coisas. E esse é o tempo da minha visitação. E é Deus que está movendo e está fazendo. Se prepara para viver o novo e o sobrenatural. Deus está movendo e trazendo uma nova unção sobre este lugar. Há uma palavra que emana do céu que diz: Éfata! Éfata. Palavras novas. Há um fluir de Deus. O Pai está em casa. É fácil começar a pregar assim, né? Pode começar que é muito fácil. A paz do Senhor, amém? Abra comigo em Gênesis 12:10. Depois, Rafa, Gênesis 26. Amém? Olha, havia fome naquela terra. E Deus desceu a Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Gênesis 26. Gente, olha, havia fome na terra. Abraão foi para o Egito. Aí, depois em Gênesis 26, passado um tempo, Isaac, filho de Abraão, havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi-se Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus em Gerar. E apareceu o Senhor e disse: não desças ao Egito, habite na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas as terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Sabe? Eu já olhando para a Tim, ele já entendeu. Gente, se eu for dar tema a essa ministração hoje, entendendo qual estação nós estamos vivendo em Deus. Sabe, é muito difícil nós passarmos por todas as estações da nossa vida, porque nós não queremos passar pela estação difícil, nós não queremos passar pelo vale, nós não queremos passar pelo tempo de expulsão, nós não queremos passar pelo tempo de gerar uma promessa, mas nós queremos já entrar num tempo, na terra prometida, já entrar em Canaã, onde um tempo que Deus estabeleceu para nós queremos já receber uma bênção sem gerar o que Deus tem para nós. E aí, como nós entendemos a estação que nós estamos vivendo em Deus? Porque muita gente desanima, muita gente para, porque Deus me abandonou, Deus não está me ouvindo, Deus não... Mas não é porque quando você se torna um cristão maduro, quando você está com seus olhos fixos em Jesus, e você entende a etapa que você está passando, o tempo que você está passando, você continua com os seus olhos fixos em quem Deus é, e não no tempo que você está vivendo. Aqui nós vemos que Abraão, ele viveu lá, estava em seca em Canaã.
E aí ele desceu ao Egito. E Egito ali era uma terra próspera, porque passava o rio Nilo. E ali, né, tinha muita água e tal, prosperou e ele enriqueceu muito. Depois Abraão voltou para Canaã. E ali, quando novamente houve fome na terra, naquela terra, Isaac, seu filho, o que ele pensou? Eu vou seguir os passos do meu pai. Eu vou descer para o Egito, porque lá meu pai enriqueceu, lá ele prosperou e eu vou prosperar também, correto? Mas Deus pegou e falou assim: não, porque você tem que entender que a sua estação não é a estação do outro. Não existe uma receita de bolo para mim e para você. O que Deus quer fazer em mim, às vezes Ele quer gerar outro tempo e outro propósito em você. Então muitas vezes você está se perguntando: Deus, por que não está dando certo para mim? É porque você precisa entender o tempo que Deus está te colocando. Abraão foi para o Egito e Deus falou, Deus permitiu que ele fosse, Deus permitiu que ele enriquecesse. Aí com Isaac, quando ele ia, Deus falou: vai não, fique aqui, me obedece, porque olha para você ver, habite nela e eu serei com você. Habite em terra, em Gerar, foi nessa terra, em Gerar, que a cidade chamava, que o território chamava, e eu lhe abençoarei. Sabe, muitas vezes nós queremos viver um tempo que não é para nós. E o que eu entendo aqui nesse texto? A terra que Isaac estava não era uma terra próspera, não era uma terra de plantio, era uma terra seca, ela estava em fome. Mas aí ele falou assim: olha, porque ele permaneceu debaixo da direção de Deus. Na Bíblia fala que ele, naquela terra, Isaac semeou, e no mesmo ano, ele colheu a 100 por 1, numa terra seca, de deserto. Ei, deixa eu te falar uma coisa: não é a geografia, não é o mapa do outro que você vai seguir, que vai te prosperar, que vai trazer um tempo de abundância na sua vida. É estar debaixo da palavra, é estar debaixo da direção que Deus tem para você. Ah, mas se eu for como fulano foi, se eu fizer como fulano fez, não, Deus está falando: ei, senta, espera, escute a minha voz. Porque pode ser num deserto, numa terra de seca, numa terra de fome, eu posso te prosperar a 100 por 1, além de todas as impossibilidades. Deus faz em cenários improváveis, mas se a palavra dele falou: fica, que eu vou te abençoar. E aí a palavra fala que ele colheu a 100 por 1, enriqueceu e continuou prosperando e ficou riquíssimo. E aí depois ele começa a passar, depois que ele ficou riquíssimo debaixo da palavra de Deus, da permanência, sabe, ele passou por outra fase ali. Então Abimeleque ali, o rei dos filisteus, da região onde que ele estava, falou assim: ô Isaac, deixa eu te falar, nós não te queremos mais aqui. Sabe por quê? Porque você cresceu muito, você enriqueceu muito, sai da minha terra. E aí, sabe o que ele passa por outro tempo? O tempo de expulsão. Muitas vezes eu e você, nós passamos por um tempo de expulsão, e nós sentamos a mesas que não nos cabe mais, que não mais nos é confortável. O que você está fazendo? Fala: não serve mais para mim. Às vezes você passa por momentos em que parece que você está sendo trocado, substituído, lugares não te cabem mais. Você fica incomodado onde você está, as pessoas parece que começam a te desprezar. Uma situação parece querer te jogar para fora.
sua casa, no seu serviço, na igreja. Aí você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Será que eu não sirvo mais? Mas não, é Deus querendo te passar para a próxima estação. Então primeiro, você vive um processo, você vive o tempo de expulsão. E quando você não entende o que Deus está fazendo, você começa a chorar e a se lamentar e ficar ansioso e falar, Deus, por quê? Mas quando às vezes você está aqui nessa noite e Deus só te trouxe aqui para te falar, você está vivendo o tempo de expulsão. Saia do seu comodismo. Sabe? Muitas vezes Deus permitiu que Isaac passasse por um tempo de estabilidade. Enriqueceu, deu certo, pá, tudo tranquilo. Depois, pega suas trouxas e vai. Eles tinham que andar, gente. Pensa naquela época, tinham que carregar. Era menina, era esposa, era servo, era riqueza, era bens, era tenda. Tudo nas costas. E ali, Isaac entendeu, falou, beleza, eu vou. E depois, e Abimeleque falou com ele, saia da nossa terra, porque você é mais poderoso que nós. Então, quando o lugar não te couber mais, quando Deus quiser te levar para a próxima estação, você vai ser expulso. E acostume com isso, porque você vai ter que viver processos. Muitas vezes nós estamos acomodados aqui com a estabilidade. Eu já preguei aqui falando da morte no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. O rei Uzias, ele reinou por 52 anos. E ele representava toda estabilidade. E o povo começou a ficar desesperado. E aí, Deus apareceu, eu vi o Senhor no alto sublime trono. Isaías viu Deus. E aí, sabe o que quer dizer? Ele falou assim, olha, Isaías, seus olhos estão muito na instabilidade na terra, mas volte os seus olhos para a estabilidade do céu. Um dia eu estava aqui, sentada ali onde que o Felipe está, em pé. Eu estava acontecendo um louvorzão, um negócio aqui na igreja. E na hora meu coração fechou. Sim, sabe, veio aquela amargura. Eu pensei assim, gente, nós estamos na liderança dos jovens há tanto tempo. Estamos há 6 anos aqui, liderando os jovens nessa igreja. E aí, nós pegamos a galera, 15 anos. Depois já era uma galera de 21 anos. Pegamos menino de 20 anos, que depois está com 26 anos. Ou seja, nós pegamos um tempo de transição. Nessa fase, muita gente casou, muita gente começou a estudar, muita gente começou a trabalhar de turno. E se nós não entendermos a estação, o tempo que Deus preparou para nós, nós entristecemos. E eu fechei o meu coração ali. E eu pensei, Senhor, na hora ali não tinha nada a ver o que estava falando. Estava cantando aqui um louvor lindo, maravilhoso. E eu comecei a pensar, ciclano vai embora porque está fazendo vestibular. Ciclano vai embora porque está estudando para não sei o quê. O outro vai trabalhar não sei o quê. E na hora assim eu comecei a querer chorar. Apegada. E na hora Deus pegou e falou assim, veio assim igual uma cajadada, deu uma martelada na minha cabeça, que eu até senti na hora. Peguei e falou assim, olha, você mesmo pregou sobre isso. E a sua estabilidade não está nas pessoas que estão ao seu redor. Volte os seus olhos para mim, porque não é quem está perto de você quem faz. Às vezes você está colocando sua expectativa em alguém. Você entrou aqui com expectativa em alguém, alguém te frustrou. Mas volte os teus olhos para Cristo, volte os seus olhos para Ele. Às vezes você está vivendo esse tempo de expulsão, esse tempo de sair da sua estabilidade. Você sabe por quê? Não, porque os seus olhos estavam nas pessoas, estavam no ambiente, estavam na geografia, estavam naquilo em que você podia fazer por você mesmo, nas riquezas que você podia gerar para você mesmo. Aí Deus está te falando, olha, Ele até permite um tempo de estabilidade aqui, como permitiu enriquecer muitíssimo naquela terra muito seca. Mas agora volte os seus olhos para mim. Ei, o seu propósito original está em Deus. E então saiu Isaac dali e acampou
no vale de Gerar. Sabe? Era no vale, gente. E então, onde Isaac ficou morando, e ele tornou a abrir poços que havia cavados nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão. E os servos de Isaac cavaram no vale. Cavaram no vale. Quando você está debaixo da direção de Deus, eu quero liberar essa palavra na tua vida agora. Você vai estar no vale e você vai cavar poços e vai achar água, porque Deus é contigo. E ali acharam poço de água nascente. Você vai achar poço de água nascente no vale que você está passando. Recebe, meu querido. Você está aqui numa noite profética. Se você crer, você vai receber. A água, ela simboliza vida, ela simboliza refrigério, ela simboliza renovo, um tempo novo, porque sem água ela não há vida, sem água não há expectativa. Ele estava ali, foi morar no vale porque ele foi expulso. Mas eu falo assim, porque você me obedeceu, você esteve comigo, você vai achar água. E os servos dele iam lá, cavavam, os filisteus tampavam. Mas igual o pastor Pablo está aqui, não é quando Deus libera uma palavra ao seu respeito, quando Deus libera uma promessa ao teu respeito, quem tente entulhar os seus poços, mas todos serão frustrados, porque a palavra de Deus, a bênção de Deus, ela já está sobre você. E Ele já diz, eu te abençoo, eu te abençoarei. Você está debaixo da minha promessa, então cave poços, porque você vai achar água no vale, no deserto, na seca, no tempo difícil. Você crê? Quem aqui quer achar água no vale? Amém? Existe o tempo de seca, mas quem permanece na obediência prospera e depois fica estável. Depois existe o tempo de expulsão, depois existe o tempo de vale, porque até você chegar aonde você deveria chegar, eu vou te contar, não vai ser fácil não. Você vai precisar gerar o seu milagre. E gerar dói. Você vai precisar gerar, não vai ser fácil não. Mas Deus fala, permaneça firme, porque eu te abençoarei. E aí, gente? Lá em Ageu 1:6 diz assim: semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário no saquetel furado. Muitas vezes nós ouvimos essa palavra na hora do dízimo ou oferta, não é, gente? Mas o que acontece ali? Qual que é o contexto ali de Ageu? Israel havia sido destruída. E aí destruíram um templo que Salomão havia construído, o templo de Salomão. E aí quando eles foram liberados do exílio, da escravidão, Deus falou assim: reconstrói o templo. A cidade estava toda destruída, as casas deles estavam destruídas, não era só o templo. E Deus falou: primeiro, reconstrói o templo. Sobe ao monte, traz madeira e edifica a minha casa. Aí o povo começou a se distrair. O povo começou, não, vamos construir as nossas primeiro. E aí Deus usa Ageu para exortar, para chamar a atenção daquele povo, para eles voltarem
ao propósito que eles tinham deixado. Sabe, gente, existe o tempo de edificar para você, existe o tempo de edificar para Deus, existe o tempo de plantar, existe o tempo de colher. Sabe, não é o fim aqui agora, não é o fim. O que você está vivendo vai passar, mas existe o tempo que Deus está te pedindo. Você precisa ter sensibilidade espiritual, você precisa estar ligado no que Deus quer fazer com você. Falar: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. É o tempo de vale que eu tenho que passar, então o que é que eu tenho que fazer para passar por esse vale e sair daqui? Às vezes, quando Deus te pediu para construir o templo, fazer uma determinada coisa, você foi lá, se esqueceu e está fazendo outra. E aí, que Ageu fala: olha, por isso, vocês trabalham, mas está tudo no saquetel furado, vocês compram roupa, mas vocês não se aquecem, vocês semeiam, mas vocês não colhem. Vocês não veem o fruto do seu esforço, você não vê o fruto do seu trabalho, porque você não está debaixo de uma direção que eu tenho para você. Deus está te falando: vai para a esquerda, ou permanece. E você: não é agora, eu não quero essa estação agora, meu tempo é de fazer outra coisa. Aí você semeia e não colhe. Porque a desobediência, gente, a água que rega a bênção, a água que rega a abundância, a promessa que eu queria dizer, a água que rega a abundância se chama obediência. Se chama obediência. Então entenda a estação que você fica, onde você está, que você está passando, e fique onde Deus está te direcionando. Eu e Felipe, nós temos muito medo de sair sem estar debaixo da direção de Deus. Muitas vezes a gente está cansado ali, está fazendo um negócio ali, e aí o povo fala: você está cansado, sai, para de fazer aquilo, para de fazer isso outro. E aí enquanto Deus não me der uma palavra, sai, eu não posso sair. E a gente fala assim: se Deus nos colocou no lugar que a gente está, e Ele que tem que nos tirar. Por mais, meu querido, que as pessoas podem dizer o que for ao seu respeito, é pirraça, é ignorância, mas se Deus falou: fica, no dia que você tiver que sair dessa zona de conforto que você está, não preocupa não, você vai saber, o tempo de expulsão vai chegar. E a gente sabe quando a gente está sendo, tirado por Deus para viver uma outra estação. E aí, Gabi, mas tá, e agora o que eu faço nesse vale, além de cavar poços? E eu estava me lembrando de um pastor chileno, ele esteve aqui, e a gente estava vivendo um tempo muito difícil da nossa vida, né, pai? Se eu lembro. E aí, a gente queria uma palavra profética de que algo ia mudar. Ele só pôs a gente e falou assim: cave poços. E pôs a gente para cavar. Cava. Ou seja, vocês vão achar água. Fica aí cavando. Mas eu estou passando pelo vale, então o que eu posso fazer a não ser de permanecer no lugar onde que Deus quer que eu esteja? Em Ezequiel 37 diz assim: onde que Ezequiel estava, gente? No vale de ossos secos. Então o Espírito Santo estava sobre ele, e ele falou: profetiza. Vamos ler lá, gente? Eu gosto de ler a palavra, porque não sou eu que estou falando, é a palavra. Ezequiel 37, Rafa. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e
vereis. Sabe, Deus te deu autoridade pelo nome dele. Ele te deu o poder de pisar em serpentes e escorpiões. Então eu quero te convidar agora, nessa hora, a profetizar sobre o vale de ossos secos. Talvez você entrou aqui, você vem toda quinta-feira profética, porque você está precisando viver um tempo profético. Então quando nós queremos viver um tempo profético, o que a gente tem que fazer? Profetizar, para que ele aconteça. E eu quero te convidar agora, se colocar sobre os seus pés. E você vai pensar agora, que você vai falar agora para Deus, aquela causa impossível. Qual é o vale? Qual é o vale de ossos secos que você, quando você fecha o olho agora, qual impossibilidade você está vendo? Ezequiel fala assim, pode esses ossos, aqui ó, reviverem? Ele falou, tu sabes, Senhor, aqui ó, veio em mim o Espírito do Senhor, e ele levou pelo Espírito do Senhor e me deixou em meio a um vale que estava cheio de ossos, e ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Ei, tem área da nossa vida que está sequíssima. Você consegue fechar os seus olhos e visualizar que assim, ó, você acha que já está morto, que não tem expectativa, que não tem jeito. Você fala assim, não, essa causa é só para Deus. Estava sequíssimos, eles não estavam secos, eles estavam sequíssimos. Então, filho do homem, será que esses ossos podem reviver? E ele falou, Senhor, tu sabes. Então ele me disse, profetize a esses ossos e digam, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então eu quero te convidar a clamar por esse vale de ossos secos, a você levantar suas mãos agora, gente. É na sua casa, vira para sua casa e fala, ó vale de ossos secos, volte a reviver. Comece a cavar com clamor, com adoração. É na sua vida financeira, visualiza até sua conta bancária agora e fala, vale de ossos secos. Você tem autoridade dos céus para ministrar sobre a sua vida, sobre esse vale. Permaneça em Deus e você achará água e você achará vida. Permaneça onde Deus quer que você esteja e você achará água e vai prosperar e vai superabundar. Isaac, debaixo da bênção de Deus, ele colheu, não foi a 10 por 1, ele colheu a 100 por 1 na terra seca. Então Deus te trouxe aqui para te falar, em terra seca você vai gerar, em terra seca você vai colher. Profetiza, filho do homem, profetiza. Deus, nós oramos agora, Pai, nós oramos pelas causas impossíveis, não pela autoridade do nosso nome, mas pela autoridade que o Senhor nos concedeu em Cristo Jesus, como herdeiros e co-herdeiros de Cristo. Nós colocamos o nosso vale de ossos secos aos teus pés agora, Pai, e nós profetizamos vida. Nós acharemos água no vale, nós acharemos vida no deserto, vida, sequidão. Sinta o rio de Deus agora, passando agora, jorrando do altar agora, até esse ambiente. Nós estamos em um ambiente profético. Abra sua boca e comece a profetizar. Vale de ossos secos, nós teremos vida, nós profetizamos vida. Entra, Jesus, entra nessa casa, entra nesse ambiente, entra nessa causa impossível. Tudo homem, mude a isso. Erga suas mãos e mude a tua história com tua boca. Profetiza e volte a alegria. Venha Espírito, haja palavra. Erga sua mão e a sua voz e diga: ressuscita.
ressuscitar. Essa semana, quando eu estava estudando essa palavra, eu nem estava estudando sobre a história de Isaac, eu estava estudando, na verdade, sobre a história de Jacó. E Deus falou nitidamente comigo: fala para o teu povo cavar poços no vale. Fala para o meu povo cavar poços no vale. Foi nitidamente, poço, Deus, que poço? Mas que poço? E fui procurar o poço. Você entrou aqui hoje, está no vale, estão entulhando seus poços. Cava de novo. E cava de novo. Os filisteus estão indo lá, as circunstâncias estão indo lá, está parando, está entulhando seus poços, estão lá, você cava, eles tampam, você cava, tampa. Parece que você não vai chegar nunca ao seu destino final, de parar de tampar poço. Se tentam Cava poço, destruir-me, continue cavando. zombando da minha fé e até Você vai achar água e você vai prosperar muito nesse tempo em que Deus estabeleceu para você. querem entulhar meus poços, querem Glória a frustrar Deus. meus sonhos e me fazer desistir. Você pode até se assentar, que daqui a pouco a Mas gente tenta vai ficar de pé de apagar. novo. Olha para mim, Gabriela, então você está me dizendo que cavar poços é não desistir? É isso? É isso que significa cavar poços? Não desistir no vale. Não parar? Então eu entendo que o inimigo quer te paralisar para que você olhe para as circunstâncias. Eles estavam no meio de um deserto, gente. No meio de uma seca. Imagina a pior seca da face da terra. E numa região deserta. Eles cavam um poço aonde ninguém achava água. Levanta a tua mão comigo. Deus vai fazer você enxergar aquilo que ninguém vê. Você recebe essa palavra? Você recebe essa palavra? Você recebe essa palavra? Coloca a mão nos seus olhos. Deus está abrindo os seus olhos. Deus está abrindo os seus olhos. Deus está te abrindo os seus olhos. Ele está dando uma visão para você, além das vistas. Receba! Pastor Giovanni, e no hebraico, na tradução, Gerar, a cidade que Isaac estava, no deserto que ele estava, a região de seca, chamava Gerar. E ali no hebraico ela significava pernoite. Não era lugar de permanência. Mas mesmo, às vezes você está nessa luta, não é seu lugar de permanência. Esse vale não é lugar de permanência. Mas você continue cavando, que você vai encontrar água debaixo da bênção de Deus. Sabe aquele tempo que você foi muito feliz? Que o sorriso fluía. Sabe aquele tempo de entusiasmo? Se a depressão, se a tristeza quer te paralisar, talvez hoje você vê no fundo do poço da ansiedade, dizendo: meu Deus, Deus está falando com você hoje. Continua. A fonte não acabou. Tem água, tem água, tem água, tem água, tem água. Rema contra a maré, rema contra a impossibilidade. Na verdade nem é remar, tira a areia. É fácil? Não é fácil. Eu te pergunto, o que é fácil? Não pare, não desista. Você já viu assim, às vezes algumas figurinhas. Tem gente que diz aqui: não dá nada, faltava só 5 centímetros. Deus está falando com gente: não acabou, não desista. Eu pergunto, será que tem algum cavador de poços aqui? Coloca a mão no teu peito assim. Você não é todo mundo, você é especial. Se todo mundo desiste, você não desiste. Se todo mundo para,
Feche os teus olhos. Talvez tem gente aqui que diz: pastor, eu quero recomeçar. E Deus é especialista em novos começos. Sabe uma coisa que eu aprendi? Eu aprendi aqui com Felipe, Vitinho e mais outros aqui. Eu trouxe um celular, entreguei para eles. Eles tentaram arrumar. Aí o outro disse assim: eu posso arrancar a capinha do celular? Eu digo sim. E meu coração dizia: mas ela é nova. E eles arrancaram. E no outro dia eu peguei o dono do celular e falei: eu vou arrumar esse celular, vamos lá na loja. Chegamos na loja, a menina pegou e desligou o celular. E diz: quando tiver esse tipo de problema, você só desliga e liga de novo. Reinicia. Talvez você está passando o pior vale da tua vida. E Deus está dizendo assim: eu te fiz parar. Eu permiti desligar para reiniciar um tempo de novos começos, um tempo de milagre. Essa prova não foi para parar. Esse deserto não é para te matar. Essa luta não é para te sepultar, mas é para te reiniciar para um novo começo. Receba essa palavra profética, cavador de poço. E você que é mulher, cavadora de poço. Água é riqueza, água é vida, água é símbolo do Espírito. Deus vai fazer fluir dentro de você e vai transbordar, vai transbordar. Aquilo que é tristeza, aquilo que é dor, vai virar conselho, vai virar vida, vai virar referencial, vai virar ministério. Aquilo que te tentou parar, vai virar empresa, vai virar propósito. O Espírito de Deus está movendo aqui nesse lugar. Ei, Deus tem um gerar para você. Para uns Deus está dizendo avança, para outros Deus está dizendo fica nesse lugar, porque nesse lugar tem água. Sinto fluir das águas de Deus.